Segundo Crônicas 20, diz assim: e sucedeu que depois disso. Aí eu gosto de explicar aqui que é depois do que, pastor? O Josafá foi um grande homem de Deus, mas ele teve um período da história dele, da caminhada dele, que ele não estava muito bem. Ele fez uma aliança com Acabe, rei de Israel. Esse Acabe, ele foi aquele rei que casou com Jezabel. Eu costumo dizer que é a tragédia com a desgraça, né? A fome com a vontade de comer. Porque eles levaram todo tipo de culto pagão, de paganismo para Israel. Sacrifício aos ídolos, aos demônios. E foi nesses dias de Acabe que o Elias fez o desafio lá, lembra do desafio de Elias? Então esse homem chamado Josafá cometeu um erro. Eu estava conversando hoje com o pastor Leandro, não estava junto, tinha alguns pastores comigo, não foi da parte da manhã. Eu estava ficando, todos nós temos um período da vida que Deus sempre nos segurou com misericórdia. Porque teve um momento que se nós fôssemos tirados deste mundo, nós perderíamos a salvação ali. Era um momento que estava com raiva de alguma coisa, chateados, bronqueados, revoltados. Não podemos ter isso. A Bíblia diz que só os limpos de coração é que verão a Deus. E a pessoa carrega esse ódio, ela vai acabar não vendo Deus na eternidade também. Às vezes uma pessoa cedeu a uma tentação, ela nem praticou nada, mas ela ficou, vamos dizer, convivendo com aquilo. Ela ficou, vamos dizer assim, em aliança com aquilo. Não pode, nem um segundo sequer. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E esse homem então foi fazer, o Josafá, uma aliança com Acabe. Se aparentou com ele. O filho de um casou com a filha do outro. E aí o Acabe ia para uma guerra e convidou o Josafá: você vai na guerra comigo? O teu povo é o meu povo, a tua luta é a minha luta. E eles consultaram ao Senhor. E havia um homem chamado Micaías que disse: olha, Deus não está nessa luta. O rei de Israel vai e não vai voltar. O rei de Israel ficou furioso e disse: olha, prenda esse homem no cárcere até a minha volta. E disse: se você voltar é que Deus não falou. E nós sabemos que ele não voltou. E nessa batalha, o Josafá quase perdeu a vida. Porque o Acabe disse: olha, o rei de Judá, eles querem só o rei de Israel, que sou eu. E era verdade. Então, você vai com as suas vestes reais, mas eu vou vestido como um soldado e já vou disfarçado. E eles foram para a batalha. Quando os inimigos viram a carruagem real, o que eles fizeram? Foram atrás. Quando chegaram perto, olharam que foi permitido por Deus, porque de longe eles poderiam ter dado uma flechada, mas não, Deus não permitiu. Aí eles chegaram perto, viram que não era o Acabe e deixaram de perseguir a carruagem do rei Josafá, onde estava o carro dele. Aí um soldado inimigo pegou uma flecha e pum, atirou, atingiu em quem? Um soldado de Israel. Quem era o soldado? Era o Acabe disfarçado de soldado. E a palavra do homem de Deus se cumpriu. Quando ele voltou, ele foi repreendido por um profeta de Deus. E ele era de Deus, aceitou a repreensão. Então, depois disso, eis que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hassasson Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. Eu explico sempre que quando você teme diante do mal, é que a sua comunhão não é perfeita, a sua comunhão não é plena. Quando a nossa comunhão é plena, nós não nos assustamos diante do mal. Pode ser um diagnóstico de um câncer, ele é Deus para mudar essa história. Pode ser uma mudança no marido, da esposa, no filho, seja o que for, ele é Deus. Mas quando a nossa comunhão não está plena, nós nos assustamos, nós nos intimidamos, nos amedrontamos. Isso é sinal o quê? Que a comunhão não é perfeita. Lembra do Salmo 125? Ele diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então isso é para você notar. Eu tenho que me examinar, você tem que se examinar. Como é que estamos andando? Nós temos que prestar atenção nisso. Lá na casa, não precisa sair daqui, nunca vou ficar aqui, ele vai colocando aí, nós vamos acompanhando. Efésios 5, versículos 14 e 15. Veja comigo, olha o que diz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha o 15, que forte. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Você tem que ver como é que você está andando. Como está a sua comunhão com Deus? Porque o dia mau aparece, irmão. Aparece o dia da adversidade. E se você não estiver bem com Deus, você vai tremer diante do inimigo.
Mais do que tremer, você pode ser vencido, pode ser derrotado. O Josafá era um homem de Deus, ele conhecia Deus. E então o que ele fez? Ele deu-se a buscar. E diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Para falar com Deus tem que se colocar de pé. Mas de pé não é uma posição física, é uma posição espiritual. Lembra que na vigília, nós tínhamos 4 vigílias aqui, eu falei de Isaías 60, versículo 1, olha o que diz: levanta-te, resplandece. Seja o que for, ele é Deus, você tem que se levantar. Se levantar é lembrar que existe um Deus. É você lembrar que existe um Deus para mudar esse quadro, para mudar a situação do marido, da esposa, do filho, da filha, do genro, da nora, do neto, da neta, seja qual for a situação, ele é Deus. Então levanta-te, quer dizer, anima-te, fortaleça-te, né, no Senhor. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 2, versículo 1, olha o que ele diz: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Versículo 2, diz assim: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Porque aí você vai poder, porque a oração, ela é o que eu falei, é um diálogo, não é um monólogo. Você fala com Deus, mas Deus fala com você. Então você tem que se colocar de pé e deixar Deus lhe dirigir, deixar Deus falar com você. Isso é importante. Ele fez isso. E ele diz assim, e fez uma oração dizendo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais. Eu não vou ler a oração dele agora. Ele fez uma oração como nós temos que fazer. Ele lembrou-se das alianças que Deus tinha com o povo de Israel. Senhor, não diz a tua palavra: se algum mal nos vier, espada, fome e juízo, nós nos apresentaremos a ti nessa casa. Eis que os filhos de Amon, eu falei que eles fizeram como fazem os advogados, quando fazem um pedido ao juiz. O que eles fazem? Eles citam os fatos, depois eles citam a lei, o direito, né? E depois fazem um pedido em cima daquilo, a reivindicação do que eles querem. No mundo espiritual não é diferente. Então nós temos que falar para Deus, entenda bem. Podemos falar primeiro até do direito, depois da palavra. Senhor Deus, a tua palavra diz que nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, mas eis que surgiu esse mal agora. Surgiu essa enfermidade. A tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Mas agora surgiu essa tribulação na minha vida. Você faz isso, você faz um confronto entre os fatos e a palavra. O profeta Isaías, ele registrou no capítulo 43, versículo 26, olha comigo: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Deus não tem esquecimento. Procura lembrar-me, quer dizer, você tem que estar ali pela palavra, com a palavra. Jesus disse: eu sou o caminho. Então quando você vai a Deus, você vai com a palavra. Deus, eu estou aqui porque a tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação, porque a tua palavra diz: invoca-me no dia da angústia. Surgiu essa angústia, aí você faz isso. Quando ele orou, ele terminou assim, versículo 12: a Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Parece que ele estava sendo derrotado no jeito de orar. Não, veja o finalzinho: porém os nossos olhos estão postos em ti. Então você pode dizer: Deus, mesmo não sabendo o que fazer, ou como fazer, ou como agir, mas eu estou olhando para ti, o meu socorro vem do Senhor. O salmista do Salmo 84, versículo 12, ele diz assim: ó, Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Isso é bonito. Então ele está dizendo: eu botei a minha confiança no Senhor. É como a Marta, ela não entendeu quando Jesus disse: tire a pedra. Mas esse corpo cheira mal, já é de 4 dias. Ela estava confiando o quê? No entendimento dela. Ela não teve nenhuma confiança no Senhor. Ela não entendeu que a obra seria feita pelo Senhor. É Deus quem faz a obra. Como Ele vai fazer, eu não sei. Ele faz. Ele é perito em fazer o impossível se tornar possível. Aí diz mais, 13: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. A nossa oração não é para derrubar ninguém, não, é para levantar. Mas tem gente que derruba. Papai é da igreja, mas está tão desanimado.
Eu estava vendo ele orar lá, falando com Deus: Deus, por que eu sofro tanto? Por que o Senhor foi fazer isso comigo, Deus? Não, a oração é para levantar. Aqui quem escuta assim, rapaz, que confiança que ele tem em Deus. A rainha de Sabá, ela ficou perplexa com a oração do Salomão. Ela viu as riquezas, ela ouviu a sabedoria, mas o que mais chamou a atenção da rainha de Sabá é como ele subia e descia na casa de Deus, quer dizer, a comunhão que ele tinha com Deus. Somos nós, que as pessoas devem, quem está ao nosso lado vai se levantar. Olha, papai é um homem de fé, surgiu essa doença lá em casa, no fulano, na fulana, mas papai disse que o Deus dele é poderoso, está mudando essa história. Quer dizer, ele coloca todo mundo de pé. Ele fez uma oração desse jeito, colocou todo mundo de pé. 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Oh, glória a Deus. Ele conseguiu fazer o que nós temos que fazer, o quê? Trazer Deus para a batalha. Quando você tem essa convicção que Deus está na batalha, você descansa, porque com quem pode vencer o Senhor? Quer dizer, quem pode derrotar Deus? Lembra do Paulo em Romanos 8,31? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você tem a convicção de que Deus está na sua causa, você descansa, louva, adora a Deus, crê que Deus está agindo. Ele teve esse entendimento. Quer dizer, Deus entrou na batalha. O profeta diz: Deus entrou. Quando Deus entra, você pode descansar. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. O que Deus está fazendo aqui? Vamos aqui ver um pouquinho, Salmo 32, versículo 8, isso é matéria nova, eu não dei durante o dia. Salmo 32, 8, olha o que diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. A direção de Deus, pessoal, é tremenda. Deus conhece a nossa estrutura, tanto física como espiritual. Deus entende como temos que agir, como devemos de agir, quando devemos agir. Um moço contou um testemunho aqui que eu achei muito válido. A cura dele não foi uma cura, vamos dizer assim, direta pelo Senhor, mas foi Deus que operou, mas foi um médico, foi até uma médica, se eu não me engano. Ele era diabético e ele começou a perder a visão, e perdeu a visão. E ele orou a Deus, ele disse: Deus, a minha fé está pequena, então o Senhor me prepara um especialista, um médico. Deus deu, irmão. Olha como é que Deus responde. Ela me passou, mudou os medicamentos, mudou o tratamento, e eu recuperei a visão. Ele estava agora, a agrícola está estabilizada, quer dizer, Deus respeita a sua fé, entenda? Deus instruiu a ele, não é pecado. Às vezes você pedir, Deus dá. É como às vezes você está com uma causa que você sabe que você pediu, mas não está conseguindo. Às vezes é um advogado, Deus vai instruir você, não é verdade? Um engenheiro, numa casa, numa construção, sei lá, né? Uma pessoa para trabalhar com você, ou um local para você trabalhar. Nós temos que entender mais quem é o nosso Deus. Ele é nosso Pai. Ele sabe de todas as coisas, quer nos instruir. Ele instruiu como esse homem tinha que lutar. Ele mostrou como é que ele tinha que lutar naquela batalha, que ele verdadeiramente não teria que lutar. Veja o 17 agora. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eles vão para a batalha? Vão. Manda o que Deus fez. Mas você diz que não é para lutar? Calma, que eles não vão lutar. Eles tinham que confiar que Deus estava no controle, que Deus estava agindo. Como é que Deus age? Não sabemos. É Ele quem age. Preste atenção agora. E ele diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Por quê? Porque Deus estava com eles. Então eles não perderiam a batalha de maneira alguma. Não perderia, como Gideão não perdeu a batalha. E eles conheciam a história de Gideão, que com 300 homens ele venceu os midianitas, os amalequitas e todo o povo do Oriente, que era tanta gente que a Bíblia diz que eles vinham como nuvem de gafanhotos. Quer dizer, não dava nem para contar,
Na nuvem, como se fosse aquela mancha que vem acima, são uma opção de bichinhos que ali estão. Era muita gente que vinha com eles, indo contra eles. E Deus deu a vitória, e daria só com Gideão, mas Gideão duvidou ainda foi com 300. Veja como é que Deus quer fazer na sua vida, como é que Deus vai lhe dirigir. Não temas. Quando você tem a convicção de que Deus entrou, você vai estar numa batalha grande, com uma pessoa no álcool há muito tempo, é um pinguço, é a pessoa toda inchada já, outro nas drogas, entenda, um outro que é afã da sua fé, um outro é religioso, diz assim, não adianta, olha, cada um tem a sua, por favor, não se meta comigo, eu respeito a tua religião, respeite a minha, porque todos os caminhos levam a Deus. Você já deve ter ouvido isso. Não discuta com a pessoa, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou outra pessoa que é incrédula, ela não consegue crer em nada. Tenha paciência, Deus vai lhe instruir. Como é que você vai? Você vai ganhar todos eles para Jesus. Cada caso, cada batalha, Deus vai lhe instruir. E faz mais ainda com Josafá. E levantaram-se os levitas, filhos dos coatitas, filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Eles confiaram, não ficaram com timidez não. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se Josafá em pé. Meu irmão, ninguém vai ouvir quem está de cabeça baixa, ninguém vai ouvir quem está caído. Tem que se levantar. Quando Filipe chegou, foi pregar em Samaria, lá em Atos 8, versículo 6, diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Bonito, né? Quer dizer, é a mesma coisa, você vai testemunhar, vai falar. Espera aí, pessoal, você lembra como é que eu cheguei na igreja, como é que eu vim, como eu era antes? Quando você tem testemunho de vida, se não é seu, você conta de alguém. Eu lembro do nosso vizinho, lembra do caso que eu contei, daquela pessoa na igreja, daquela mulher lá de Porto Alegre, daquela pessoa, você conta um testemunho. Eu lembro que eu falei que eu estava um dia num bairro lá onde eu fui criado em Guadalupe, eu convidei uns colegas, amigos, que foram na época de bebida, né, tomaram um café da manhã. Aí fui lá, né? Nós chamamos de varandão lá, tem uma varanda, aí preparamos um café e começamos a lembrar de casos, né? Época de juventude, né? De adolescência, mais da juventude, na época de 18, 19 anos, 20 anos, eu estou com 63. Aí eles começaram a citar fatos, né? Mas chegou um momento que eu entendi que se eu deixasse, eles levavam para a chocarrice. Deboche já, né? Lembra? Você caiu, não sei o quê, tinha que levar para o hospital bêbado, não sei mais o quê, e lembra aquele negócio, que aí conta aquelas coisas todas, que uma vez tomei uma paulada, né? E tudo, aí contando, quando eu notei que estava, eu já entrei com o evangelho, mas assim como Deus mudou a minha vida, quer mudar de vocês também, porque eu tinha que mostrar para eles que estava ali um homem recriado em Cristo. Ali estava uma nova criatura. O pastor André, que é pastor de Itaqué, estava comigo nesse dia, ele é testemunha. Ele disse, mas como Deus mudou a minha vida, muda de vocês também, é só você reconhecer. Aí entrei com a palavra. Aí um já rejeitou, mas eu sou da religião, mas Jesus ama você. Aí o outro em particular me contou, estou com muita depressão, você ora por mim. Orei, já dei testemunho, você entende? Então eu estava de pé. Se eu deixo ali, eles, né, entram por lá da zombaria, não, sabe, mas como Deus mudou a minha vida, quer mudar de vocês. Então Josafá chamou atenção para ele, tem que chamar atenção para você. E disse mais ainda, crede no Senhor, ouvi-me Judá, e vós morador de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Creia, eu ouvi uma palavra, Deus falou comigo, foi uma revelação de Deus, foi uma instrução que Deus me deu. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu gosto de falar isso aqui, que eu tenho hoje décadas, já que eu conheço essa palavra, posso falar décadas, né? Mais de 3 décadas, não posso falar 4 ainda, mas daqui a pouco já estou falando 4 décadas já. Meu irmãozinho, é bom. O quê? O que ele fez foi coisa de doido. Ele colocou, pensa naquele filme, né, que você vê de época, em que os cantores, os armados iam na frente com os escudos. E alguém jogava uma flecha, o armado não deixava pegar, com o escudo lá. Ele colocou os cantores na frente, mas que negócio é esse? Deus mandou que eles fossem encontrar o inimigo. Mas ele teve a convicção de que Deus estava ali, que o inimigo nem os enxergaria. É verdade, irmão. E ele colocou então ali aquele jeito, colocou os cantores, mas é coisa de doido. A primeira flecha vai matar um cantor.
A primeira lança vai matar lá o homem do tamborim? Não, eles tinham convicção que Deus estava na frente de tudo. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 3, olha o que diz: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Oh, bonito isso aqui, né, meu irmão? No Salmo de número 3, não está no meu esboço não, se eu mudar o versículo é rapidinho, eu já acerto. Vê para mim Salmo 3, versículo 7, para mim. Ele diz assim, isso, acertei certinho, assim: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Mas pastor Jaime, que violência é essa? Não, aquilo ali é só alegoria para nós, para dizer: o nosso Deus é bom de briga, irmão. Não tenha medo, não tenha. Quando você coloca Deus na batalha, você já venceu. Ele sabe lutar, ele sabe fazer. Há um pensamento, um livro que um homem escreveu, isso é muito usado na filosofia, o pessoal, a arte da guerra, não sei se alguém já chegou a ler sobre o assunto, e ele fala sobre isso, que a verdadeira batalha, quer dizer, o verdadeiro campeão é aquele que nem luta, irmão. E Deus não deixou o povo lutar. Mas não quero misturar aqui, trazer fogo estranho não, só para que muitos pensamentos dos homens vão entender até de acordo e dirigido por Deus. Veja o que Deus vai falar agora para nós. Versículo 22, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram o quê? Desbaratados. Mas como? A Bíblia diz: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir. Esses dois, Moabe e Amon, eram irmãos, ou seja, a descendência deles é de dois filhos, entenda bem, de Ló com as filhas, maldade das filhas que embriagaram o pai. Então, os dois. E montanha de Seir são descendentes de Esaú. De repente, um irmão olhou para o outro assim: olha, esse cara é estrangeiro no nosso meio, não é do nosso, vamos acabar com ele. Aí os dois se ajuntaram e acabaram com ele. Daqui a pouco olhou: mas você vai querer me trair, não sei o que, um acabou com o outro. Eles se autodestruíram, por quê? Porque Deus sabe lutar, irmão. Como é que Deus vai fazer a obra? Não sei, mas tem uma hora que Deus faz a obra. Eu falei hoje de manhã, como Deus vai fazer o rim está atrofiado, parece um negocinho pequenininho, não funciona mais. Como é que Deus vai fazer ele funcionar? Não sei, ele é Deus. Entende? Como é que ele vai fazer o linfoma desaparecer? Ele é Deus. Como é que ele vai fazer, entenda bem, a pessoa largar, ter nojo da cachaça, aquele que tem prazer na cachaça? Deus vai fazer ele uma nova. Isso aí eu posso falar de cadeira, que eu sei o que é isso. É uma nova criatura. Sempre brinco com vocês, dizendo: eu não passo perto de um bar ou numa sessão de mercado lá, e está lá as pingas lá, os riscos. Ah, meu Deus, se eu não fosse da igreja. Não está amarrado. A Bíblia diz: deleito-me em fazer a tua vontade. Salmo 40, versículo 8, que o missionário até deu na internet. Deleito-me em fazer a tua vontade. Se Deus diz não, é não, irmão. Falo como um homem, que fica mais fácil de explicar. O senhor é um homem casado, tem uma esposa, aí uma moça muito bonita, uma mulher muito bonita, mas muito bonita mesmo. Ela foi eleita Miss não sei de quê, irmão, talvez do inferno, né? Aí olhou para o senhor e deu um sorriso, né? Aí só: ah, meu Deus, eu sou da igreja, não posso. Não posso, porque eu sou da igreja. Está amarrado, você já está pecando já. Não, você tem prazer em dizer: não, está amarrado, Satanás. Alguém diz: que diabo o quê? Uma mulher dessa bonita, você está chamando de diabo? Não, diabo, entenda bem, é a insinuação dela. A insinuação dessa mulher é coisa do diabo. Por quê? Porque o diabo sabe que eu sou um homem casado. Deus sabe, então não é Deus que está trazendo para mim, isso é o diabo. O senhor tem que, a senhora também. Pode aparecer o galã da rua lá, todo olhou assim, piscou, está amarrado o demônio, sai para lá em nome de Jesus. Ou o cara da bebida que eu falei, chega uma bebida lá, uma bebida fina: rapaz, vamos tomar um negócio, eu trouxe uma coisa boa para você. Se rapaz, eu não posso, porque eu sou da igreja. Ah, se eu não fosse da igreja, já pecou já. Não, você diz não, deleita em fazer a vontade de Deus, você vai vencer. Então hoje, qual é a nossa mensagem? Coloque Deus na sua batalha, você não vai perder. A luta pode estar grande, a vitória vai ser maior, amém?